Graça e paz, igreja. Bom dia. Glória a Deus. Bom dia, igreja. Graça e paz, vocês estão bem? Hoje, como já nos foi falado aqui, é um dia muito especial, porque nós estamos dando continuidade a uma semana especial. Nós tivemos na quinta-feira a festa das crianças, foi o dia das crianças, e nós tivemos uma festa muito linda aqui na igreja. Quantos estiveram aqui na última quinta-feira? Amém? Glória a Deus. Para vocês terem uma ideia, tinha aproximadamente 570 crianças. É muita criança. Chegou o momento que eu olhei e eu entendi, quando tem uma frase que diz que criança é como água, porque ela ocupa todos os lugares. Onde tinha uma brecha, tinha uma criança. Falei, Jesus, e pior que a gente tem que amá-las e tem que cuidá-las por vários motivos, principalmente porque se não for como elas, a gente não entra no reino dos céus, né? Mas tinha criança que eu vou falar uma coisa para vocês, saía para tudo quanto era lado, mas foi bênção. Tio Jonathan foi responsável por criançada chegar em casa molhada, papai e mamãe. Se o seu filho chegou em casa todo molhado, todo sujo, foi o tio Jonathan que preparou tudo isso, tá? Depois você conversa com ele, agradece ele, amém? Para o teu filho ter chegado em casa naquele estado deplorável, glória a Deus. Mas hoje também é um dia especial, não só pela comemoração do Dia das Crianças, nós hoje aproveitamos essa data propositalmente, e creio que de uma maneira, jesuicidência, vamos dizer assim, né? Hoje é o dia dos professores, dia 15 de outubro, eu quero aplaudir a Jesus pela vida de cada professor, amém? Cada mestre que nós temos aqui na nossa igreja, você que serve nas escolas estaduais, municipais, na rede de ensino pública, na rede privada, você que de alguma forma contribui para a formação de uma criança, eu quero te parabenizar, deixar o nosso reconhecimento, a nossa gratidão, amém, por todo o empenho que você tem feito para que as nossas crianças, para que adultos, para que todos possam crescer cada dia mais embasados num conhecimento sadio, amém? Quantos aqui tem uma lembrança de um professor que você teve na sua infância que te marcou? Levante a mão. Nossa, quantos aqui mudaram a sua maneira de enxergar uma determinada matéria porque o professor era muito bom? Pois é, todos nós, acredito que a grande maioria, sem exceção, tivemos na nossa vida professores que fizeram a diferença na nossa vida. Professores que foram um divisor de águas entre as nossas escolhas, aquilo que nós gostaríamos de ter escolhido é aquilo que nós escolhemos logo depois. Porque esse é o papel do professor, esse é o papel daquele que ensina, é nos instruir a escolher o melhor caminho. Eu quero nesta manhã, em poucas palavras, em rápidas palavras, nós não vamos nos delongar muito, mas nesta manhã eu gostaria de falar com vocês sobre a importância do ensino dentro e fora da igreja, mas principalmente dentro da igreja, amém? Nós não vamos apenas falar uma mensagem apenas para os pais, não é uma mensagem apenas para o pai, não é uma mensagem apenas para a mãe, mas para que todos aqueles que de alguma maneira têm a possibilidade de interferir de maneira saudável na educação de uma criança. Não importa se você é um pai, se você é um tio ou um avô que faz o papel de pai, uma tia ou uma avó que faz o papel de mãe, todos nós somos pais de alguma forma, que temos a possibilidade de influenciar na vida de uma criança. Quero que você saiba que você é um instrumento de Deus para a vida dela. Amém? Eu gostaria de ler aqui, que a Carol lesse para mim uma frase de Nelson Mandela. Lê para a gente, filha. A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Ele vai dizer que, através dessa frase, que não existe uma outra maneira de nós mudarmos o nosso comportamento, de nós mudarmos os nossos hábitos, de nós mudarmos a nossa maneira de enxergar a vida, se não for através da educação. Porque através da educação, nós adquirimos o conhecimento necessário para poder sermos transformados. E a Bíblia, ela vai trazer respaldo para isso. Na quinta-feira, foi muito bom que nós tivemos aqui uma reunião com todos os pais. Eu já te aconselho e deixo uma dica para você, que na próxima vez que você ver anunciado um evento onde nós tivermos uma reunião para todos os pais, eu te convido e te deixo aqui esse alerta: venha.
Nós tivemos aqui pastores, psicólogos, pessoas formadas, capacitadas para nos instruir como educar melhor os nossos filhos. Quem esteve aqui, saiu daqui munido de ferramentas para educar os filhos num caminho melhor, para lidar com as dificuldades, para lidar com as demandas que exige a educação de um filho. Então, quando tivermos da próxima vez, eu te aconselho você a vir e a trazer. Mas uma coisa que me chamou a atenção, a primeira pergunta, eu não tive como ficar o tempo todo assistindo, porque eu estava lá embaixo, sendo levado de um lado para o outro. Era uma criança, levava para um lado, daqui a pouquinho me levava para o outro. Mas eu tive a oportunidade de ouvir a primeira pergunta que foi feita. E a primeira pergunta que foi feita é: criança, vem com manual de instrução? Existe um manual de instrução para nós lidarmos com os nossos filhos? Quem acha que existe? Levanta a mão. Quem acha que não existe? Levante a mão. E quem não acha nada? Pastor, eu não sei de nada, porque olha, eu penso que eu sei, depois eu vejo que eu não sei. Quando eu penso que era desse jeito, não era, era de outro jeito. Mas eu quero te dizer que existe sim um manual de instrução para nós educarmos os nossos filhos. E esse manual de instrução se chama a Bíblia Sagrada. E nós vamos percorrer hoje por alguns textos que vai nos dar esse direcionamento, que vai nos munir de como trazer uma educação, de como promover um ensino para os nossos filhos através da palavra de Deus. Carol, lê para a gente Provérbios 22. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Lê o segundo. 2 Timóteo 3, o 17 e o 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução em justiça. O escritor de Provérbios, Salomão, ele vai nos dizer que nós precisamos ensinar a criança no caminho em que deve andar. E ainda quando for velho, ela não vai se desviar dele. Nós poderíamos fazer uma ministração inteira, passar os próximos minutos falando somente desse versículo, porque existe uma riqueza aqui nesse versículo, existe aqui ensinamentos aqui poderosos para a nossa vida, mas eu quero me ater em dois. Primeiro, o ensinamento. A criança ela não nasce sabendo. A criança ela não nasce já projetada, pronta para as escolhas que ela precisa fazer. A criança ela precisa ser ensinada, ela precisa ser instruída, ela precisa ser levada ao conhecimento. A criança, se você perceber, é muito gostoso quando os filhos começam a crescer, né? Lá com seu 1 ano, 2 anos, e começam a andar, e elas começam a falar as primeiras palavras, e aí nós começamos a ensinar palavras, né? E as crianças começam a repetir, nós achamos aquilo fascinante. Elas estão absorvendo todo o ensino que nós estamos proporcionando a elas. E se nós não ensinarmos para os nossos filhos o bom caminho, o caminho da perfeição, o caminho da salvação, o caminho que a Bíblia nos pauta, as nossas crianças, existe uma grande possibilidade delas crescerem e tomarem decisões erradas por falta de um ensino saudável. Outro ponto que eu quero pegar aqui é que ele diz que para ensinar a criança não é simplesmente de qualquer maneira. Ele diz que nós temos que ensinar a criança no caminho. Ensinar a criança no caminho é diferente de ensinar a criança o caminho. Porque quando eu ensino o caminho, eu digo assim, olha, vai por aqui que você vai chegar a algum lugar. Quando eu digo ensina o caminho, eu instruo apenas, olha, segue por aqui que você chegará a um certo destino. Mas quando eu ensino a criança no caminho, eu estou andando com ela. Eu estou caminhando com ela lado a lado. Eu estou dizendo para ela assim, olha, pode pisar aqui, porque aqui é um lugar seguro para você pisar. Pode andar ao meu lado, pode repetir os mesmos passos que eu estou repetindo, porque tudo o que eu faço é saudável e vai trazer vida para você. Ele não diz para nós ensinarmos de qualquer maneira, ele diz ensinar no caminho a criança, instruí-la durante a caminhada. Tem muitos pais que têm o costume de dizer para os seus filhos, faça aquilo que eu te falo, mas não faça aquilo que eu falo. E isso é um ensinamento completamente errado, porque o teu filho nunca vai fazer aquilo que você fala para ele fazer. Ele sempre vai reproduzir aquilo que você faz, aquilo que ele te vê fazendo. Mas isso nós vamos falar um pouquinho mais. E ele ainda completa, porque quando ele for velho, ele não vai se desviar dele. Quando nós alicerçamos o ensino da criança através da palavra, ela vai crescer e ela vai ter a certeza e a convicção de que o caminho do Senhor, de que o ensino da palavra, que andar pela palavra, é o melhor caminho que ela poderá escolher para a vida dela.
Em 2 Timóteo, a Carol leu aqui que toda a escritura é inspirada por Deus e ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução em justiça. A Bíblia, ela tem tudo o que nós precisamos para ensinar os nossos filhos o melhor caminho. Ela tem tudo o que nós precisamos para que os nossos filhos recebam a melhor instrução. Basta que nós olhemos para ela de uma maneira especial, de uma maneira devocional, de uma maneira inspiradora. Não apenas lê-la como um ritual, como um texto que nós lemos corriqueiramente. Eu gostaria de falar sobre alguns impactos que o ensino cristão tem na formação dos nossos filhos. Carol, lê para a gente o primeiro impacto. Primeiro impacto, construção de caráter. O certo é certo e o que é errado é errado, mesmo que ninguém esteja vendo. Amém. O impacto do ensino na vida do cristão dos filhos, construção de caráter. O seu filho precisa aprender que o que é certo vai ser sempre certo, e o que é errado vai ser errado, mesmo que ninguém esteja vendo. Ele não pode ter a atitude certa somente quando alguém estiver olhando. Ele precisa entender que caráter é fazer o que ele faria na presença de todos quando ele estiver sozinho. Ele não pode ter o entendimento que é só na presença dos outros, para que os outros vejam que ele tem que fazer aquilo que é certo. Ainda que ninguém esteja olhando, ele precisa ter uma atitude certa, ele precisa ter uma conduta certa, para que ele possa ser aprovado diante de Deus. Segundo, Carol. Foco em virtudes como amor, perdão, compaixão, gratidão, humildade e paciência. O ensino cristão, através da palavra, ele vai trazer para o seu filho, para as nossas crianças, o foco no amor, no perdão, na compaixão, na gratidão, na humildade e na paciência. É muito comum você ver crianças tendo atitudes que adultos não teriam. É muito comum você ver crianças que em um certo momento está brigando com seu coleguinha, num outro momento ele já está abraçando, ele já está brincando. Por quê? Porque ele entende que o amor, ele entende que o perdão são necessários, são virtudes necessárias para uma vida saudável, para uma vida de bom crescimento. Lê aqui, Carol, o próximo. Respeito pelos outros e pela criação de Deus. Repartir o que tem, mesmo que seja pouco. O ensino cristão, ele vai instruir os nossos filhos, vai moldar os nossos filhos a respeitar as outras pessoas, a respeitar o próximo, como ele respeitaria a si mesmo. Vai respeitar a criação de Deus e ele vai aprender a repartir o que ele tem, ainda que seja pouco. Ele não vai deixar a criança ser uma criança gananciosa. Por isso que nós precisamos pautar os ensinos através da palavra. A importância da oração e comunhão com Deus. Aqui fala de intimidade. Quando nós ensinamos o nosso filho através da palavra, as nossas crianças através da palavra, elas aprendem a desenvolverem intimidade com Deus. Porque chegará o momento em que os nossos filhos não nos terão mais por perto para poder instruí-los a buscar ao Senhor. E eles precisam, nos seus momentos de desafio, nos seus momentos de dificuldade, quando uma demanda vier diante de si, quando um desafio se levantar, ela precisa ter intimidade com Deus e saber que Deus está ao lado dela. Basta que ela ore, basta que ela busque, que o Senhor assim a estará ouvindo. Resistência a influências negativas e tentativas. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O ensino cristão, ele vai ensinar o teu filho a resistir às influências que o mundo tem trazido para nós. Influências negativas e tentativas de defraudar a família. Tentativa de levar os nossos filhos a um outro caminho que não o caminho que a palavra de Deus ensina. Quando o ensino cristão, ele é incutido dentro de uma casa, ele é incutido dentro de um lar. Quando o pai e uma mãe se preocupam em educar o seu filho, esse filho ele cresce resistente a essas influências que o mundo tem tentado colocar na vida dos nossos filhos. Ele não se deixa levar por qualquer coisa. Ele não se deixa levar por qualquer pessoa que chega e quer ensinar algum tipo de doutrina ou algum ensinamento que ele não recebe dentro de casa. Eu me lembro que quando a Carol começou a estudar no colégio que ela estuda hoje, às vezes ela chegava em casa e falava: papai, aprendi, o colégio é um colégio de cunho cristão, e eles têm alguns dogmas, vamos dizer assim, algumas coisas deles, alguns costumes deles, que eles aplicam na escola, nos alunos, eles trazem para os alunos. E a Carol chegava em casa e falava: papai, hoje eu aprendi lá na escola, o pastor lá falou isso e isso para a gente.
mas não é o que a gente aprende na igreja, não é aquilo que a gente aprende na Bíblia, mas a Bíblia está dizendo isso, isso e isso. Eu falei, sim, filha. Se ela tem essa percepção diante de um pastor, imagina com relação a uma pessoa do mundo, que vai trazer um ensinamento completamente distorcido do que é verdade para ela. Por isso o ensino é tão importante dentro do nosso lar. Filha. Uma criança que tem educação alicerçada na palavra de Deus não será influenciada por ideologias mundanas. Hoje nós temos visto crianças, as nossas crianças sofrerem um ataque por conta desse sistema que está aí fora. Querendo implementar ideologias erradas nas nossas crianças, querendo implementar mudança no seu hábito de ser, mudança no seu hábito de agir, na sua maneira de agir, no seu comportamento, querendo determinar o que eles vão ser. E quando os nossos filhos recebem esse ensino cristão dentro da igreja e dentro do nosso lar, eles vão olhar para esses ensinamentos, para essas ideologias do mundo, e elas vão dizer, isso não bate com aquilo que o meu pai me ensina. Isso não está em conformidade com aquilo que a minha mãe me ensina. Isso não está em conformidade com aquilo que a igreja me ensina. Mas, principalmente, ela vai dizer, não é isso que a Bíblia diz a respeito desse assunto. Por isso a importância de nós termos o ensino cristão dentro do nosso lar. Ela terá os ensinamentos da palavra de Deus como bússola moral para a sua vida. Toda criança que recebe o ensinamento cristão, ela nunca vai se pautar pelo aquilo que o mundo vai dizer. Ela sempre vai ter a Bíblia como a sua bússola moral. Ela não vai determinar as suas atitudes por aquilo que os seus amiguinhos dizem, por aquilo que os seus professores, às vezes, do mundo dizem. Mas ela vai se pautar por aquilo que a palavra de Deus diz. E se nós olharmos para a Bíblia, eu quero falar de 2 exemplos aqui, de 2 homens que receberam esse ensinamento desde criança, e quando eles se tornaram adultos, esses ensinamentos foram um alicerce, foram a base para que eles tivessem uma vida bem-sucedida, mesmo diante das adversidades. O primeiro dele foi José. E o que nós podemos aprender com José, Carol? Que José, desde pequeno, ele foi ensinado a andar no caminho correto. E quando ele chegou a ser adulto, ele foi levado como prisioneiro, né? Os irmãos deles venderam ele, ele foi levado e mesmo assim ele continuou firme. Foi preso e continuou firme. E no final, quando ele estava realmente firme na palavra de Deus, Deus fez ele do governador do Egito. José não se dobrou aos prazeres do mundo, não se dobrou à mulher de Potifar. José não se dobrou a um cárcere. O cárcere não mudou, a circunstância não mudou, porque ele sabia quem ele era. Porque quando ele era criança, ele foi instruído em todo o conhecimento. Por isso que quando veio a adversidade na vida de José, ele permaneceu firme, porque ele sabia quem era aquele que cuidava dele. Ele sabia que era Deus que estava no controle na vida dele. E que se aquilo estava acontecendo com ele, é porque Deus havia permitido e que havia algo a acontecer, havia algo para se desenrolar no futuro. Por isso ele permaneceu firme nos seus propósitos, ele permaneceu firme mesmo em meio às adversidades, porque ele sabia quem ele era. Ele recebeu ensinamentos cristãos do seu pai, por isso ele não se dobrou às coisas deste mundo. Vamos falar sobre outro personagem, Daniel. E Daniel, o que você pode falar de Daniel? Daniel, ele sempre estava orando, ele orava 3 vezes ao dia. E chegou um dia que lançaram uma lei que ninguém podia mais orar a outro Deus, a não ser que fosse ao rei e aos deuses da época. E Daniel continuou orando a Deus, e ele foi jogado numa cova dos leões por isso. E mesmo assim, Daniel continuou orando e persistindo. E no dia seguinte, ele saiu da cova dos leões. E quando o rei viu que os leões não fizeram nada com ele, ele colocou como administrador de uma das suas províncias, por conta que ele sabia que Deus estava com Daniel. Daniel não se dobrou ao edito que o rei havia dado, de se adorar a ele, de não orar, fazer orações que não fosse a ele. Daniel permaneceu firme nos seus caminhos, porque Daniel teve uma base, Daniel teve um alicerce, Daniel teve instrução. Daniel era um jovem segundo o coração de Deus, que através dos ensinamentos que ele recebeu, ele pôde resistir aos dias maus. Ele pôde suportar as provas nos dias maus. Segundo ponto que nós queremos falar sobre a importância do ensino cristão, o que ele pode fazer? Como o ensino cristão ajuda na tomada de decisões sábias? O ensino cristão, ele ajuda os nossos filhos a se prepararem para o futuro.
Quando nós ensinamos os nossos filhos os princípios da palavra de Deus, eles vão crescer tendo a certeza das decisões que eles precisam tomar. Ainda que essas decisões não os beneficiem num primeiro momento, mas eles não vão negociar os seus princípios, porque eles aprenderam que tomar decisões baseadas na palavra é tomar decisões que não vão desagradar a Deus. É tomar decisões que não vão contra aquilo que a vontade de Deus determina. Por isso, e aí você vai falar, mas em que âmbito nós podemos aplicar isso, pastor? Eu poderia aplicar para você, por exemplo, no âmbito do trabalho. Quando o seu filho receber no futuro, quando ele já estiver jovem, que ele se formar e tiver um emprego, e ele receber uma oportunidade de estar trabalhando em uma grande empresa, e dentro dessa empresa, ele tiver que tomar uma decisão para agradar pessoas e desagradar a Deus, com certeza ele vai preferir desagradar pessoas e agradar a Deus, porque ele foi alicerçado no ensino. Ele não vai negociar princípios, ele não vai negociar valores, e isso vai influenciar o futuro dele. Isso vai influenciar quem ele vai ser como homem, como marido, como filho, como profissional, como pastor, como ministro de louvor, como ministro de crianças. Tudo o que nós investimos no ensino dos nossos filhos hoje vai projetá-los para um futuro de paz e de prosperidade. Desenvolvimento de habilidades e de resolução de problemas. O ensino cristão prepara o nosso filho para o futuro, ajudando a desenvolver as suas habilidades na hora de resolver problemas. Ele também vai contribuir para uma vida equilibrada e bem-sucedida. A influência que a igreja exerce nas crianças através dos ensinamentos cristãos, ela é relevante e ela é fundamental. E ao investir nas crianças, a igreja não está investindo apenas no ministério infantil, apenas em entretenimento. Investir em crianças é investir no futuro, é investir na continuidade da próxima geração. Na próxima geração de pastores, de diáconos, de mestres, de doutores, de evangelistas, de voluntários, de pais, de mães, de homens e mulheres que não se vendem às coisas deste mundo, mas que serão relevantes e farão a diferença na nossa sociedade. Por isso que o ensino cristão, por isso que a Nascer para Deus investe no ensino infantil. Por isso que quando você chega e vê esse prédio deste tamanho, é possível que você se pergunte, mas por que ter um prédio deste tamanho? Era para comportar o maior número de crianças, porque para nós não vemos crianças quando nós construímos um prédio. Quando nós entramos no ministério infantil, nós não vemos crianças, nós vemos ali a próxima geração que vai impactar essa cidade. Nós vemos ali a próxima geração que vai impactar esse estado, que vai impactar este país. Quando você entrar ali, não olhe para crianças, mas veja o futuro da igreja sendo moldado, sendo construído, sendo alicerçado, sendo instruído por esses ministros que você viram aqui na frente. Quando você oferta, quando você dizima, quando você contribui para que esta obra cresça, você está contribuindo para o futuro da próxima geração. Você está contribuindo para que homens e mulheres relevantes façam a diferença na sociedade. Recentemente tivemos aqui na igreja um congresso do IGO, falando sobre influenciar nas 7 esferas da sociedade. Mas nós só vamos conseguir influenciar nessas esferas se nós estivermos inseridos nela. Nós só vamos conseguir influenciar dentro do esporte se nós tivermos jovens, crianças alicerçadas com um ensino consistente na palavra de Deus, que quando chegarem lá no meio do esporte, elas vão influenciar pelo seu comportamento. Nós só vamos influenciar na política se dentro da igreja nós tivermos crianças instruídas na palavra, que quando chegarem lá em cargos políticos, elas não vão se corromper pela política suja que muitas vezes tem inundado o nosso país. Se nós queremos que as nossas crianças influenciem na economia, elas têm que receber aqui na igreja um ensino, um alicerce, uma base, para que quando ela chegar lá, quando ela estiver numa posição de destaque, ela não se deixe influenciar pelas coisas do mundo, mas ela faça a diferença através de sua vida. E tudo isso ela vai fazer, tudo isso ela vai influenciar através do ensino que ela tem recebido na casa do Senhor. Pular algumas coisas aqui que nosso horário já está indo. Por último, nós vamos falar sobre a importância dos pais e dos responsáveis no processo de ensino. Não é só responsabilidade da igreja instruir os filhos. Não é só responsabilidade da igreja instruir as crianças. É uma responsabilidade de todos nós. Sejamos pais, tios, avós, responsáveis de alguma forma por essas crianças. Carol, olha aqui para nós, por favor. Eu vou ler aqui, depois você lê esse texto aqui, que ele é muito importante. Que nós não podemos ser levados por um ledo engano de que se a igreja ensina todos os valores que a gente citou acima, que os pais estão isentos da responsabilidade de seu papel como pai e como mãe, ou como responsáveis legais por essa criança.
Deixa eu ler um texto aqui, a Carol vai ler um texto, a respeito do que Deus fala sobre o ensinamento da palavra aos nossos filhos. Bem alto, filha. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força. Guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhe dou. Repita-as com frequência a seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as às mãos e prenda-as à testa como uma lembrança. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Deuteronômio 6, do 4 ao 9. Deus deu essa instrução para Israel, para que Moisés dissesse ao povo de como os filhos deveriam ser instruídos. Ele diz assim, olha, repita com frequência. Ele não diz de vez em quando, ele diz com frequência, ele quer dizer sempre. Converse com os seus filhos a respeito da palavra de Deus quando você estiver em casa. Lembra que eu li em Provérbios 22:6 que diz, ensina a criança no caminho. Aqui ele vai reforçar esse ensino dizendo assim, olha, converse com elas a respeito quando estiverem em casa e quando estiver caminhando. Você está caminhando com o seu filho, você está passeando com ele, você está no shopping com ele, esteja conversando sobre a palavra de Deus, esteja ensinando sobre a palavra de Deus. Quando se deitar, ore com o seu filho, fale da palavra para o seu filho, leia a palavra, medite com ele na palavra de Deus. E quando ele se levantar, quando o seu filho se levantar, ele precisa ter essa certeza de que se ele não fizer o devocional dele, que se ele não orar, se ele não buscar o seu dia, não será tão abençoado quanto poderia ser. Hoje pela manhã, quando nós nos levantamos para vir, eu fui no quarto da Carol chamá-la, porque graças a Deus deu uma unção especial para minha filha. Dorme que é uma bênção. De manhã tem quase que tocar uma trombeta em casa para essa menina levantar. O vizinho de cima e o de baixo acorda, mas ela não acorda. Tem dia que eu penso que Deus levou, porque está tão ali inerte que eu falo, meu Deus. Mas hoje pela manhã nós a acordamos e deixamos ela se arrumando, e quando nós voltamos no quarto, ela estava sentada na cama. E nós já íamos brigar com ela, porque chamar a atenção, porque ela não estava pronta. Mas quando eu cheguei, eu vi ela sentada lendo a palavra de Deus, fazendo um devocional. Eu engoli seco, virei as costas e fui fazer o meu também. É forte. Por isso nós precisamos ter esse cuidado com os nossos filhos. Quer dizer que todos os dias você faz isso, pastor? Você é um exemplo? Não, querido. Tem dias que às vezes a correria do dia a dia acaba não dando tempo. A gente às vezes faz os nossos desafios, a gente tenta implementar todos os dias essa disciplina de leitura, de falar, mas nós sempre que podemos, nós estamos falando, sempre que temos um tempo, nós falamos da palavra. Quando nós estamos dentro do carro indo para algum lugar, nós sempre fazemos jogos, sempre fazemos brincadeiras, fazemos quizzes entre nós para poder discutir sobre a palavra de Deus. E isso é estar falando sobre a palavra de dia, de noite, ao levantar, ao andar, ao caminhar. Porque deixa eu dizer uma coisa para você, querido, os nossos filhos precisam receber de nós essa instrução da palavra. Nós não podemos terceirizar a educação dos nossos filhos. Eu notei que a igreja, ela tem que ser a continuação da nossa casa. Não pode haver duas condutas. O seu filho não pode vir para a igreja, os nossos filhos não podem vir para a igreja e chegar aqui e receber um ensinamento pautado na palavra, aprender sobre valores e virtudes, e quando chega na minha casa, chega na nossa casa, eles têm um ambiente completamente diferente. Eles não podem chegar na igreja e ter aqui um ensino sobre amor, sobre perdão, sobre simpatia, sobre ser educado, sobre ser gentil. E quando chegar em casa, ele vê o pai brigando com a mãe brigando com o pai chutando o cachorro mordendo no vizinho, e aquela bagunça dentro de casa. São dois ambientes completamente diferentes, e não se não pode. O nosso lar, a igreja é uma continuidade do nosso lar. O que nós somos dentro da nossa casa, nós temos que ser aqui na igreja. A igreja não é feita por pessoas perfeitas, eu sei que não, mas se nós somos uma família saudável, se nós somos pais saudáveis, nós vamos gerar filhos saudáveis. Pais saudáveis e filhos saudáveis vão gerar famílias saudáveis, e famílias saudáveis vão gerar uma igreja saudável, e uma igreja saudável, ela vai impactar a geração dela, ela vai impactar a cidade, ela vai impactar o estado, ela vai fazer a diferença no reino. Cuidado com as pequenas corruptelas. Às vezes nós achamos nas pessoas boas, não, pastor, eu sou um cara bom, eu sou um pai bom, eu sou uma mãe boa, eu não faço coisa errada, não faço mal para ninguém. Mas vez ou outra estamos levando uma desvantagem, querendo levar vantagemzinha em alguma coisa, e achamos que os nossos filhos não estão percebendo.
Quantas vezes essa sujeita falou para mim assim, papai, o farol está amarelo, quase vermelho. E quando eu vi, eu fui. E ela, papai, você não pode fazer isso. Quantas vezes os nossos filhos estão nos percebendo com atitudes que nós achamos que não vai dar em nada, mas um gesto que você faz vai influenciar a vida do seu filho, vai impactar o seu filho para o resto da vida dele. Eu me lembro, quando a minha filha tinha volta de 7 anos, né, eu mandei um buquê de flor, eu tenho o costume de mandar flores para minha esposa. Um dia ela ficou assustada porque encostou lá do lado de fora de casa um carro da funerária. Mas não era nesse sentido, não era uma coroa de flor, é que a funerária, a loja de flores também vendia coroa de flor. Mas eu mandei um buquê para ela, pela passagem do nosso aniversário de casamento. Ela se assustou, que viu lá funerária, flores e tal. Falei, calma, filha, ainda não. Calma. E aí ela recebeu o buquê de flores e logo depois ela mandou uma mensagem agradecendo, eu estava no serviço, e ela falou assim, a tua filha está aqui falando que quando ela crescer, ela quer ter um marido que nem você. Eu falei, mas por quê? Ela falou assim, não sei, ela falou. Quando eu cheguei em casa, já eram as 11 horas da noite, eu chamei ela e falei assim, filha, por que você quer ter um... Para começar, eu já perguntei, você tem 7 anos, que conversa é essa de namorado? Qual que é o nosso trato? Com quantos anos? Não fala? Não. 20 e quantos? 25. Ah. Bom, eu estou tentando, gente. Eu estou tentando, eu juro que eu estou tentando. Estou fazendo a minha parte, pastora Cida, pastora Fátima. Eu já falei 25, depois de formado, começa a namorar, né? E casar. É. Casar com quanto? 28. É isso aí. Eu estou tentando, Nilton. Se vai dar certo, eu não sei, mas eu estou insistindo. Mas aí, quando eu cheguei à noite, eu falei, que história que é essa de casamento? Ela brincou, riu, eu falei assim, mas por que você quer ter um marido que nem o seu pai? E ela falou assim, porque você cuida muito bem da mamãe. Você sempre manda flores para ela, você sempre cuida muito bem da gente. Eu vejo como você trata ela e eu quero que meu marido me trate que nem você trate ela. Calma, não aplaude não, que pera aí que o negócio ficou feio. Essa é a parte boa. Aí ela vira e fala assim, mas tem uma coisa que eu não quero que que o meu marido seja parecido com você. Eu falei, lá vem. Estava bom demais. Eu falei, o quê? Ela falou assim, eu não quero que ele tenha 2 empregos. Eu quero que ele tenha tempo para poder ficar mais tempo com a minha família. Comigo e com a família que a gente vai ter. Porque na época eu tinha 2 empregos. Eu trabalhava 16, 17 horas por dia. E isso atrapalhou muito no desenvolvimento da minha filha. Graças a Deus pela vida da minha esposa, que abriu mão da vida profissional para poder educar a nossa filha nos caminhos do Senhor. E quando eu não pude estar presente, ela sempre supria ensinando a nossa filha. E graças a Deus está aqui hoje, uma bênção, amém? Sendo essa princesa preciosa aos olhos do Senhor. Por isso eu quero te dizer que tudo que você faz, os teus filhos estão olhando. Não seja um pai fake news, não seja uma mãe fake news. Salmo 127 vai dizer assim, que os filhos são um presente do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Os filhos que o homem tem em sua juventude são como flechas na mão do guerreiro. Feliz quem tem as aljavas cheias delas. Não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos à porta da cidade. Deixa eu te dizer uma coisa. Carol, lê aqui para mim. O que está escrito aqui? Lê essa última frase. Flechas não foram feitas para ficar na aljava, mas para serem lançadas. Flechas não foram feitas para ficarem guardadas. Flechas foram feitas para serem lançadas. Os seus filhos Deus não te deu para que você guarde para si, mas para que você o lance. Deixa eu dizer uma coisa, eu vejo muito pai e muita mãe que segura, que prende os seus filhos, que se transforma num teto, impedindo que os seus filhos cresçam, impedindo que os seus filhos alcancem voos mais altos. Deixa eu dizer uma coisa para você, nós não temos que ser teto para os nossos filhos, nós temos que ser plataformas, nós temos que lançá-los para eles alcançarem lugares que nós nunca alcançamos, para chegarem em lugares que nós nunca chegamos, para serem pessoas muito melhores do que nós temos sido, para fazer a diferença muito mais do que nós temos fazendo. E isso nós só vamos fazer através do ensino. Por isso essa é a importância de termos o ensino dentro da igreja e dentro da nossa casa. O ensino cristão, ele é um presente muito importante que os pais podem dar aos seus filhos. O compromisso de ensinar e viver os princípios cristãos é uma responsabilidade que traz recompensas eternas para os filhos e para toda a sociedade. Deixa eu dizer uma coisa para você, se coloque de pé em nome de Jesus. Eu sei que a vida que nós levamos hoje em dia, ela é muito corrida.
É uma vida muito difícil. É uma vida onde nós temos que nos desdobrar, às vezes, em 2 empregos, como às vezes eu tinha que ter durante 13 anos. Às vezes a gente tem que abrir mão de estar com os nossos filhos, com a nossa família, para trazer o sustento para dentro de casa. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, pai, mãe, responsável, tio, tia, avô, avó que está aqui. Ainda que você tenha uma agenda muito cheia, priorize o ensino do seu filho. Priorize ensinar o seu filho. Não permita que a escola que está aí fora, nesse mundo, venha ditar os valores que o seu filho vai ter. Não permita que este mundo que está aí fora venha ditar quais as virtudes que vão fluir na vida do seu filho. Não permita que este mundo que está aí fora influencie o seu filho nas escolhas mais importantes da vida dele. Nós não podemos permitir que o mundo faça o papel que é nosso, como pai, como mãe e como responsável. Nessa manhã eu não quero chamar a sua atenção, eu não quero te criticar, se porventura você ouviu essa palavra e você percebeu que você está em falta com o seu filho ou com alguém que você cuide. A palavra, o intuito não é esse, o intuito é mostrar para você que se houver um ensino adequado, que se houver um ensino baseado na palavra de Deus, nós vamos gerar filhos que vão ser bênçãos no futuro para nós. Nós vamos gerar filhos, nós vamos ter crianças que no futuro vão fazer a diferença. E se você até hoje não conseguiu, eu quero te dar um conselho, comece a partir de hoje, comece a mudar esse comportamento a partir de hoje, comece a ler a Bíblia com o teu filho a partir de hoje, comece a orar com o teu filho a partir de hoje, comece a discutir sobre as coisas da Bíblia a partir de hoje. Quando ele sair do ministério infantil, que você pegá-lo lá no caminho para casa, pergunte para ele o que foi que ele aprendeu, pergunte para ele o que isso significa para ele, qual a influência que está tendo na vida dele. Quando você estiver dentro da sua casa, se policie com o comportamento que você tem junto com a sua esposa. Hoje não estamos aqui para chamar a sua atenção do que você tem feito de errado, ou do que você tem negligenciado, mas estamos aqui para dizer para você que vale a pena ensinar os nossos filhos no caminho, que vale a pena investir nos nossos filhos, que vale a pena investir na educação deles, porque quando eles crescerem, eles vão se tornar homens e mulheres relevantes que vão fazer a diferença. Eles serão flechas que serão lançadas para chegar em lugares que nós nunca chegamos. Amém?